Eles estavam morrendo lentamente. Era muito claro. Não eram inimigos, não eram criminosos, não eram nada terreno agora. Nada além de sombras negras de doença e fome, jazendo confusas na penumbra esverdeada. Essas formas moribundas eram livres como o ar, quase tão magras. Olá, eu sou Eric Chiconelli Gomes e esse é mais um episódio do Entre Linhas e Leis. Iniciamos hoje o quinto bloco da nossa segunda temporada intitulado Império, Violência e Fronteira, onde confrontaremos as estruturas coloniais, os dilemas do Império e os efeitos jurídicos e simbólicos da dominação das fronteiras e da exclusão. Para começar essa jornada, escolhemos uma das obras mais perturbadoras e reveladoras sobre a natureza do poder colonial, Coração das Trevas, de Joseph Conrad, publicado em 1902. Essa novela, narrada por Charles Marlowe durante uma noite em Londres, relata uma viagem ao Congo belga com um capitão de barco a vapor para uma companhia comercial. Mas reduzir Coração das Trevas a uma aventura colonial é perder completamente sua dimensão devastadora como análise do direito imperial e seus mecanismos de violência legitimada. Conrad não apenas descreve os horrores do colonialismo, ele revela como esses horrores são produzidos e justificados através de estruturas jurídicas específicas que transformam a exploração em missão civilizadora. Para nós, juristas brasileiros do século XXI, esta obra oferece instrumentos indispensáveis para compreender como o direito moderno foi forjado na experiência colonial e como suas estruturas fundamentais continuam operando em nosso sistema jurídico contemporâneo. As trevas, entre aspas, que Conrad explora não são apenas geográficas ou psicológicas. São as zonas obscuras do próprio direito moderno, onde a violência estatal se exerce através de limitações e onde a humanidade é seletivamente reconhecida ou negada. O Congo belga de 1890, cenário da narrativa de Conrad, representava uma das experiências coloniais mais extremas da época, um território privado do rei Leopoldo II da Bélgica, onde as normas do direito internacional europeu eram sistematicamente suspensas em nome do desenvolvimento da civilização. Conrad, que trabalhou como capitão de barco a vapor do Congo entre 1890 e 1891, teve acesso privilegiado ao funcionamento interno dessa máquina de exploração. A genialidade jurídica do sistema colonial congolês estava em sua capacidade de operar fora das jurisdições nacionais tradicionais, criando uma zona de exceção onde empresas privadas exerciam poderes soberanos sem prestação de contas a instâncias democráticas. A Associação Internacional do Congo, controlada por Leopoldo II, funcionava como um sistema, um Estado privado que combinava autoridade política a interesses comerciais de forma que seria inaceitável na Europa, mas que se tornava natural nas colônias. Conrad revela como essa estrutura jurídica híbrida produzia formas específicas de violência que não eram acidentes ou excessos, mas elementos funcionalmente necessários para a acumulação de capital. O sistema de cotas, de borracha e marfim, os castigos corporais sistemáticos, a destruição de comunidades inteiras, tudo isso operava dentro de uma legalidade colonial específica que transformava crimes contra a humanidade em procedimentos administrativos rotineiros. Para o contexto brasileiro contemporâneo, essa análise é devastadoramente relevante. Nosso país foi construído sobre estruturas coloniais similares, onde a violência contra populações indígenas e africanas escravizadas foi juridicamente legitimada durante séculos. As continuidades entre o direito colonial e o direito republicano brasileiro são mais profundas do que frequentemente reconhecemos, manifestando-se em institutos como o poder de polícia, as intervenções no interior e o tratamento diferenciado de populações rurais e urbanas periféricas. O narrador Marlowe não é simplesmente um observador neutro dos eventos que relata. Ele é participante ativo do sistema colonial que descreve. Essa posição ambígua o torna testemunha jurídica fascinante e problemática. Ele possui conhecimento direto dos fatos que narra, mas está implicado nos crimes que denuncia. Essa ambiguidade estrutural espelha dilemas contemporâneos sobre testemunho, cumplicidade e responsabilidade em situações de violência sistemática. Marlowe frequentemente expressa horror moral diante dos excessos que presencia, mas continua trabalhando para a companhia que o perpetra. Ele critica a brutalidade dos agentes coloniais, mas beneficia economicamente do sistema que a produz. Essa posição contraditória não é fraqueza pessoal, mas reflexo estrutural da posição dos europeus esclarecidos dentro do sistema imperial. A forma como Marlowe narra sua experiência, 10 anos depois, numa noite em Londres, para um grupo de homens respeitáveis, revela como o testemunho sobre violência colonial é filtrado através de convenções sociais que determinam o que pode ser dito, como pode ser dito e para quem. Sua narrativa é simultaneamente denúncia e cumplicidade, revelação e ocultamento.
Essa análise é particularmente relevante para as questões contemporâneas sobre comissões da verdade, justiça de transição e o papel do testemunho na reconstrução de eventos traumáticos. O Brasil, que passou por processos de memória sobre a ditadura militar, enfrenta questões similares sobre como sociedades processam testemunhos sobre violência estatal sem questionar as estruturas que a tornaram possível. A empresa para a qual Merlo trabalha não é simplesmente organização comercial, mas uma forma específica de poder soberano que Conrad analisa com precisão jurídica notável. A companhia possui autoridade para fazer contratos, aplicar punições, exercer jurisdição sobre territórios imensos e populações numerosas. Ela combina funções comerciais, administrativas e militares de forma que borra completamente as distinções entre público e privado que caracterizam o direito liberal moderno. Conrad descreve como os funcionários da companhia exercem poder de vida e morte sobre as populações africanas sem prestação de contas a instâncias superiores. Eles podem ordenar execuções, destruir aldeias inteiras, forçar trabalho compulsório, tudo dentro da legalidade colonial específica que define esses atos como medidas administrativas necessárias, ao invés de crimes como contra a humanidade. A estrutura hierárquica da companhia espelha e reproduz as hierarquias raciais do sistema colonial. Os funcionários europeus ocupam posições de comando, os africanos são reduzidos à força de trabalho descartável e grupos intermediários exercem funções de controle e repressão. Essa divisão não é apenas prática, mas juridicamente codificada através de regulamentações que definem direitos e obrigações diferenciados segundo critérios raciais. No contexto brasileiro contemporâneo, essa estrutura encontra continuidades perturbadoras em fenômenos como as milícias urbanas, a violência policial sistêmica e as formas de controle territorial exercidas por grandes empresas em regiões de fronteira agrícola. A privatização de funções tradicionalmente estatais, segurança, administração de territórios, controle populacional, reproduz dinâmicas coloniais onde autoridades privadas exercem poderes soberanos sem controle democrático efetivo. A figura de Kurtz, o agente da companhia que Merlo é enviado para encontrar, representa a lógica colonial levada às suas consequências extremas. Kurtz não é aberração ou exceção, ele é produto lógico de um sistema que concede poderes absolutos a indivíduos europeus sobre populações colonizadas, justificando esses poderes através de retóricas civilizatórias. Quando Merlo finalmente encontra Kurtz, ele descobre um homem que se tornou o déspota absoluto sobre uma região inteira, exercendo o poder de vida e morte através de rituais de terror que misturam elementos de autoridade colonial com práticas locais de poder. Kurtz representa a verdade do colonialismo despida de suas justificações humanitárias, o exercício da violência pura como forma de dominação. A famosa frase, o horror, que Kurtz pronuncia antes de morrer pode ser lida como reconhecimento da natureza real do sistema colonial. Mas Conrad sugere que esse horror não é descoberta súbita de Kurtz, é a estrutura fundamental de todo o empreendimento colonial que a retórica civilizatória habitualmente oculta. A trajetória de Kurtz, de representante da missão civilizadora a déspota sanguinário, revela como o estado de exceção colonial não é situação temporária, mas condição permanente que define as relações entre colonizadores e colonizados. A civilização europeia não limita a violência colonial, ela organiza e a legitima através de categorias jurídicas específicas. Para o nosso contexto, a figura de Kurtz oferece instrumentos para pensar sobre como autoridades estatais, polícia, militares, agentes administrativos podem exercer violência extrema em territórios periféricos sem que isso seja considerado violência ou violação das normas constitucionais. A guerra às drogas, as operações policiais, todo esse cenário em favelas, as ações contra povos indígenas frequentemente operam através de lógicas similares àquelas que Conrad identifica no colonialismo congolês. Uma das dimensões mais perturbadoras de Coração das Trevas é a sua representação do trabalho forçado como elemento estrutural, não acidental, do sistema colonial. Conrad descreve com precisão devastadora como africanos são coagidos ao trabalho através de mecanismos que combinam violência direta, manipulação de necessidades básicas e criação artificial de dívidas impagáveis. A cena em que Merlo observa trabalhadores africanos acorrentados é particularmente reveladora. Eram chamados de criminosos e a lei indignada como as granadas que estouravam tinham vindo até eles, mistério insolúvel vindo do mar. Essa é uma das passagens do livro. Conrad revela como a lei colonial não é simplesmente aplicada às populações africanas. Ela é imposta como mistério insolúvel, que transforma pessoas livres em criminosos através de mecanismos que elas não conseguem compreender nem contestar. O sistema de trabalho forçado no Congo operava através de uma legalidade específica que definia como crime a recusa de trabalhar para a companhia, a incapacidade de pagar impostos artificialmente criados ou a resistência a demandas dos agentes coloniais. Essa criminalização sistemática da recusa ao trabalho transformava a coerção em procedimento legal e a escravidão em punição judicial. Conrad mostra como essa estrutura jurídica não é externa ao direito moderno, mas uma de suas manifestações possíveis quando opera em contextos coloniais.
O mesmo direito que na Europa protegia a liberdade individual se transformava nas colônias em instrumento de coerção sistemática ao trabalho. No Brasil contemporâneo, essas análises são altamente relevantes para compreender a persistência do trabalho escravo contemporâneo, particularmente em região de fronteira agrícola e em setores da economia informal. Os mecanismos jurídicos coloniais de criminalização da recusa ao trabalho encontram continuidades em legislações que criminalizam a vadiagem, regulam o trabalho rural de forma específica e tratam diferentemente trabalhadores urbanos e rurais. Coração das Trevas revela como o racismo não é simplesmente preconceito individual, mas uma estrutura jurídica fundamental que organiza todo o sistema colonial. As diferenças raciais não são apenas reconhecidas pelo direito colonial. Elas são produzidas através de categorias jurídicas específicas que definem humanidade de forma hierárquica e excludente. Conrad mostra como os africanos são sistematicamente desumanizados através de procedimentos legais que os classificam como primitivos, selvagens ou crianças, que precisam de tutela civilizatória. Essa desumanização não é meramente retórica, ela tem consequências jurídicas precisas, justificando formas de tratamento que seriam inaceitáveis se aplicadas a europeus. A genialidade jurídica do racismo colonial está em sua capacidade de manter a retórica universalista do direito moderno, todos os homens são iguais, enquanto cria categorias que excluem populações inteiras dessa humanidade universal. Os africanos não são formalmente excluídos do direito, eles são incluídos de forma subordinada e diferenciada. Merleau frequentemente se refere aos africanos como sombras ou fantasmas, revelando como o racismo opera através do apagamento da subjetividade e da agência das populações colonizadas. Eles não são reconhecidos como sujeitos de direito capazes de resistência consciente, mas como objetos que podem ser administrados através de técnicas apropriadas. No nosso contexto, essa análise oferece instrumentos para compreender como o racismo continua operando através de mecanismos jurídicos aparentemente neutros. O sistema de justiça criminal brasileiro reproduz padrões coloniais de tratamento diferenciado segundo critérios raciais, manifestando-se em fenômenos como o encarceramento em massa da população negra, a violência policial sistemática e a aplicação seletiva. Conrad demonstra consciência sofisticada de como o poder imperial se organiza especialmente criando geografias jurídicas específicas que determinam onde diferentes normas se aplicam. A viagem de Merleau não é apenas geográfica, é um movimento através de diferentes regimes jurídicos que definem possibilidades crescentes de violência à medida que se afasta dos centros metropolitanos. Em Londres e Bruxelas, onde a narrativa começa e termina, operam as normas do direito liberal europeu, com suas garantias formais e limitações ao poder estatal. Mas à medida que Merleau se move em direção ao Congo, essas limitações se tornam cada vez mais tênues, até desaparecerem completamente no interior africano. E essa geografia jurídica não é acidental, ela é a estrutura fundamental do imperialismo moderno que permite aos Estados europeus manterem legitimidade democrática em seus territórios nacionais, enquanto exercem violência ilimitada em seus domínios coloniais. O mesmo Estado que respeita direitos civis em Londres os viola sistematicamente em Lagos ou Leopoldville. Conrad revela como essa fragmentação espacial do direito não é a limitação ou imperfeição do sistema jurídico moderno, mas uma de suas características funcionais. O imperialismo requer essa capacidade de aplicar normas diferentes em territórios diferentes, justificando essas diferenças através de teorias sobre civilização, desenvolvimento e progresso histórico. No Brasil, encontramos continuidades perturbadoras dessa geografia jurídica imperial, a aplicação diferenciada de normas constitucionais entre centro e periferia, entre zonas urbanas integradas e territórios de exceção, reproduz padrões coloniais onde o mesmo Estado opera através de lógicas jurídicas diferentes segundo contextos específicos. Uma das revelações mais perturbadoras de Conrad é como a violência no sistema colonial não é exceção ou excesso, mas método administrativo rotineiro. As torturas, as execuções, a destruição de comunidades são apresentadas como medidas necessárias para manter a ordem e produtividade, não como crimes contra populações inocentes. Merleau observa como os agentes da companhia discutem violência extrema com a mesma naturalidade com que discutem questões lógicas ou comerciais. A violência se torna técnica administrativa que pode ser aplicada de forma mais ou menos eficiente segundo circunstâncias específicas. E essa burocratização da violência antecipa análises sobre como estados modernos administram populações através de técnicas que misturam cuidado e coerção, proteção e eliminação. O colonialismo representa o laboratório onde essas técnicas foram desenvolvidas e testadas antes de serem aplicadas nas próprias metrópoles europeias. Conrad mostra como essa violência
burocratizada não é exercida por sádicos ou fanáticos, mas por funcionários normais que aplicam procedimentos estabelecidos. Isso torna a violência mais sistemática e eficiente, mas também mais difícil de contestar, pois se apresenta como aplicação neutra de normas técnicas. No Brasil, essa análise nos permite compreender fenômenos como a violência policial sistêmica, o genocídio de jovens negros nas periferias urbanas e as ações estatais contra populações indígenas e comunidades tradicionais. Outra questão importante é que Conrad demonstra a consciência aguda de como a linguagem jurídica colonial funciona para legitimar e ocultar simultaneamente a violência imperial. Os eufemismos utilizados pelos agentes da companhia, ou seja, pacificação, desenvolvimento, civilização, não são simplesmente propaganda, mas categorias jurídicas operativas que determinam como ações específicas são classificadas e justificadas. A transformação do genocídio em pacificação, do trabalho escravo em desenvolvimento, do saque em civilização, não é meramente retórica, são operações jurídicas que modificam o status legal de ações específicas. O que seria crime contra a humanidade se praticado na Europa se torna política administrativa legítima quando praticado nas colônias. Merleau frequentemente comenta a inadequação da linguagem europeia para descrever realidades coloniais, mas Conrad sugere que essa inadequação não é acidental, ela é funcional para manter a legitimidade do sistema imperial. A impossibilidade de nomear adequadamente a violência colonial ajuda a preservar a ficção de que o imperialismo é empresa civilizatória. E essa análise da linguagem jurídica oferece instrumentos para compreender como discursos contemporâneos sobre segurança pública, ordem urbana, desenvolvimento sustentável podem funcionar como eufemismos que ocultam formas sistemáticas de violência contra populações específicas. E embora Coração das Trevas seja narrado do ponto de vista europeu e frequentemente reproduza estereótipos raciais de sua época, Conrad oferece indícios importantes sobre resistência e agência africana que contestam a representação colonial padrão dos africanos como vítimas passivas. Merleau observa que os trabalhadores africanos sabotam regularmente equipamentos, fogem sempre que possível e desenvolvem formas sutis de resistência que dificultam o funcionamento do sistema colonial. Essas ações não são apresentadas como resistência política consciente, mas como evidência de que os africanos mantêm capacidade, mesmo em condições extremas de opressão. E a própria deterioração do sistema colonial que Merleau observa, equipamentos quebrados, estações abandonadas, projetos fracassados, pode ser lida como resultado acumulado de resistências africanas individuais e coletivas que tornam o projeto imperial menos eficiente e mais custoso. Conrad também revela como os africanos possuem conhecimentos técnicos e organizacionais superiores aos dos europeus em contextos específicos. Essa atenção para formas de resistência oferece, talvez, contribuições para pensar sobre populações subalternas no Brasil contemporâneo, que desenvolvem estratégias de sobrevivência e contestação que operam abaixo do limiar da resistência política formal. Conrad sugere uma dissociação que não é sustentável indefinidamente. Ela produz formas específicas de patologia que afetam não apenas indivíduos, mas a própria cultura imperial. A loucura de Kurtz não é exceção individual, mas um sintoma de contradições sistemáticas que o sistema colonial produz em todos os seus participantes. A estrutura narrativa de Coração das Trevas, que Merleau apresenta contando sua história em Londres 10 anos depois, permite a Conrad explorar como as metrópoles imperiais lidam com o conhecimento sobre violência colonial. A audiência de Merleau representa a sociedade respeitável londrina que beneficia economicamente do imperialismo, mas prefere não conhecer seus métodos específicos. Conrad sugere que essa negação metropolitana não é simplesmente moral, mas epistemológica. As categorias conceituais disponíveis na cultura europeia civilizada não permitem processar adequadamente informações sobre violência colonial extrema. A civilização se define precisamente pela exclusão dessas possibilidades, e Merleau se sente isolado e incompreendido ao retornar à Europa, não porque os londrinos sejam insensíveis, mas porque sua experiência colonial não pode ser integrada às autoimagens que a sociedade metropolitana precisa manter sobre si mesma. E essa análise oferece contribuições para nós pensarmos sobre como as sociedades processam ou evitam processar informações sobre violência estatal sistemática. Embora Coração das Trevas focalize especificamente no colonialismo belga no Congo, sua análise das estruturas jurídicas coloniais oferece instrumentos para compreender a formação histórica do Brasil. Nosso país não foi colônia de exploração similar ao Congo, mas um território que desenvolveu estruturas jurídicas híbridas similares àquelas que Conrad analisa. A combinação brasileira de plantation escravista, exploração mineral e controle territorial sobre populações indígenas criou formas específicas de legalidade colonial que legitimaram violência extrema através de categorias jurídicas que definiam a humanidade de forma hierárquica e excludente.
A geografia jurídica brasileira continua reproduzindo padrões coloniais onde diferentes populações estão sujeitas a regimes normativos diferenciados segundo critérios que misturam classe, raça e localização geográfica. Claro, embora Conrad não seja um teórico político sistemático, Coração das Trevas oferece uma crítica devastadora ao direito liberal moderno ao revelar como seus princípios universalistas são compatíveis com violência extrema quando aplicados em contextos coloniais. O mesmo direito que proclama igualdade e liberdade universal é capaz de legitimar a escravidão e genocídio através de categorias hierárquicas da humanidade. Conrad mostra como essa compatibilidade não é uma contradição ou exceção, mas uma característica estrutural do direito liberal que sempre operou através de mecanismos de inclusão e exclusão simultâneos. A universalidade dos direitos humanos é produzida através da definição de quem conta como humano, questão que o direito liberal nunca resolve de forma verdadeiramente universal. Outra contribuição é que Coração das Trevas mantém uma relevância dramática para os debates contemporâneos sobre a universalidade dos direitos humanos, as intervenções humanitárias e os limites do direito internacional. A retórica civilizatória que Conrad analisa no colonialismo do século XIX encontra ecos em discursos contemporâneos sobre guerra ao terror, responsabilidade de proteger e outras formas de intervenção que justificam a violência em nome de valores universais. Conrad não oferece uma solução simples para essas contradições, mas ele torna impossível ignorá-las. A sua obra força-nos a confrontar questões sobre compatibilidade entre proclamações universalistas e práticas excludentes que continuam caracterizando sistemas jurídicos contemporâneos. Coração das Trevas permanece, assim, uma obra indispensável para qualquer análise do direito moderno e suas raízes coloniais. Conrad oferece instrumentos valiosos para a compreensão de como a violência extrema pode ser juridicamente legitimada através de categorias que se apresentam como neutras e universais. Para os juristas brasileiros que enfrentam questões sobre o racismo estrutural, a violência estatal e desigualdades geográficas na aplicação da norma constitucional, a análise de Conrad oferece recursos importantes para compreender continuidades entre o passado colonial e o presente democrático. A obra ainda nos força a confrontar questões sobre cumplicidade profissional, negação sistemática e os limites éticos do conhecimento jurídico. Merleau retorna transformado de sua experiência colonial. A questão é se nós, como profissionais do direito, estamos dispostos a nos transformar através do confronto honesto com as estruturas da violência que nosso sistema jurídico legitima e perpetua. No próximo episódio, continuaremos explorando essa questão do colonialismo que desenvolveu técnicas sofisticadas de dominação cultural que complementam e por vezes substituem a violência direta. Até lá, convido vocês a lerem Coração das Trevas com atenção especial para como Conrad revela os mecanismos jurídicos que tornam possível a transformação de crimes contra a humanidade em procedimentos administrativos rotineiros. Entre as trevas do Congo e as luzes de Londres, descobrimos as zonas obscuras do próprio direito moderno onde nossa humanidade é seletivamente reconhecida ou negada. Muito obrigado.